A graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bendito seja a Cristo Jesus, aquele que venceu a morte. A Ele, a Cristo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Van e quero trazer para você mais um estudo polêmico. Sim, é polêmico, mas a Bíblia revela, né? A Bíblia traz, a Bíblia traduz, a Bíblia ela mesmo se encarrega de revelar aquilo que ela contém, aquilo que ela produziu. A Bíblia ela vai revelar para você este assunto tão polêmico. Mas antes de entrarmos neste assunto que está aí na sua tela, sobre a grande tribulação, antes de lermos, né, antes de entrarmos propriamente neste assunto, que é tão gostoso da gente estudar, quando nós pesquisamos, estudamos com os nossos olhos espirituais abertos, com o entendimento, né, da alma, do espírito, quando a Bíblia fala o entendimento do vosso coração, que é o entendimento, a mente de Cristo, né, quando nós lermos pelo espírito e não pela letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, este assunto é muito gostoso, é muito bom, porque ele nos traz uma revelação daquilo que houve há 2000 anos atrás, certo? Então, a grande tribulação. Então, também está no Apocalipse. O Apocalipse, quando nós entrarmos no Apocalipse sobre a grande tribulação, você do canal e você que está me vendo pela primeira vez, você vai dizer: poxa, pastor, eu nunca prestei atenção nisso. O Apocalipse já revela que a igreja de João, de Pedro, de Paulo e seus irmãos contemporâneos já estavam vivendo, eles já estavam dentro da grande tribulação. Mas isso não é ensinado nas escolinhas dominicais, nem sabatinais, nem no salão do reino. Não é ensinado isto. E isto nós vamos ver aqui, certo? Então, antes de qualquer comentário, eu quero agradecer a Deus, né, pela sua inscrição. Já passamos dos 250 inscritos no canal. Parabéns pela sua inscrição. Cada um inscrito no canal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Deus te abençoe grandemente, né, suprindo todas as tuas necessidades, tanto as necessidades que nós temos espirituais. Já fomos abençoados, mas precisamos manter, precisamos crer cada dia mais, né, que as bênçãos de Deus já nos alcançou. Então, por isso que eu lhe digo, né, que o Senhor possa suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, tanto as necessidades espirituais como as necessidades cotidianas, né? A da vida, do trabalho, na saúde, na família, no lazer, na financeira. Todas as tuas necessidades sejam supridas para a glória de Deus em Cristo Jesus. E desde já eu quero agradecer a minha família, toda a minha família, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, né? Toda a comunidade cristã, Graça Revelada, aqui em Camboinha 2, na Paraíba, onde nós congregamos ali todos os domingos, né? Das 19 às 21 horas. Todos os domingos estamos lá, nos reunimos lá no templo, sim, para sermos alimentados e trocar ideias, trocar conhecimento a respeito da graça e do reino eterno de Cristo Jesus. Também quero mandar uma saudação aqui ao meu irmão Dácio Gomes da Silva, sua esposa Maria de Lourdes, Lourdinha. Deus abençoe grandemente ao irmão Dácio, esposa e família, para a glória de Deus. Ao profeta Reginaldo,
uma mente abençoada, agraciada por Deus, do Evangelho da Graça, a esposa também, Lourdes, também Maria de Lourdes, Lourdes também, né? E os seus filhos, né? João e Renatinho, sejam abençoados para a glória de Deus. E todos os demais irmãos em Cristo Jesus. A minha amada irmã lá de Costinha, Cabedelo, pense numa ilha Costinha, você que é do sul do Rio, São Paulo, venha visitar Cabedelo e visitar a ilha Costinha. Então lá mora minha irmã Eliane Vasconcelos, né, e o esposo Daniel Gomes, também a minha irmã em Cristo, Denise, e o meu primo, o seu esposo, meu primo, Beto, amém? Então, Deus abençoe vocês grandemente para a glória de Deus. E os demais irmãos, a você do canal que se inscreveu a semana passada, mês passado, se inscreveu ontem, vai se inscrever, seja bem-vindo, sinta-se abraçado e abençoado, né, neste canal para a glória de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, agora vamos entrar neste assunto, né? Eu vou mostrar para você que esse assunto é gostoso de ver. Ele é bom. E o tema é a grande tribulação. Já houve e jamais haverá outra igual. Repito, vou repetir. Por que eu vou repetir? Porque os teólogos, né, os teólogos religiosos, eles sustentam que houve sim uma pequena tribulação de Mateus 24, houve sim uma tribulação, mas haverá outra de uma proporção maior. E eu já começo dizendo assim, isto é verdade, pastor Van? Não é verdade. Este palavreado, esta invenção religiosa, escatológica, de dizer que houve uma pequena tribulação no ano 70 e haverá outras, isto é um engano religioso. O que houve foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a maior perseguição dos judeus por Hitler, mas isso não foi a grande tribulação. A grande tribulação, presta bem atenção que eu vou ler com você, e o que Jesus disse sobre ela. Então, os teólogos nessas últimas décadas, eles desmentem a Cristo Jesus. Eles dizem, eles sustentam, eles escrevem, fazem livros para dizer que Jesus é mentiroso. Como assim, pastor Van? Leia comigo, por favor. Aqui, ó, Mateus, capítulo 24 e o versículo 21. Eu estou lendo a King James atualizada, porque ela vai detalhar algumas coisas, né, para o nosso melhor entendimento, ok? Vamos lá. Porquanto, se Jesus falou isso aqui no ano 32, 33, na primeira era cristã, no primeiro século, do ano 30, 31, 32, por aí. Porquanto haverá nessa época grande tribulação. Jesus dizendo que haveria nesta época, na época deles, grande tribulação. Preste atenção, Jesus só disse uma coisa, só não revelou o dia e a hora, mas todos os acontecimentos ele deixou a dica. Ele abriu o entendimento dos discípulos, que ele estava falando com os seus discípulos, preparando os seus discípulos para este dia, para a grande tribulação. Então, porquanto haverá nesta época grande tribulação como jamais aconteceu. Então se você prestar atenção, aconteceu o dilúvio, grande foi aquela tribulação, mas Jesus disse que não há tribulação como jamais aconteceu. Então ele não aceita o dilúvio como uma grande tribulação. Então todos os acontecimentos de sofrimento, de tribulações, né, que aconteceu antes de 70, não é considerado ou não foi considerado por Jesus como uma grande tribulação. E entre esses acontecimentos catastróficos foi o dilúvio, que matou milhares e milhares e milhares de milhões de pessoas.
e Jesus não o considerou como uma grande tribulação. Agora, e ele continua dizendo, como jamais aconteceu, está aqui, desde o início do mundo e até agora, nem nunca mais haverá. Ok? Então, Jesus disse que esta tribulação que iria acontecer próximo dele, né, que iria acontecer com a igreja, com os discípulos de Pedro, de Paulo e de João, nunca houve antes. E jamais haverá. Quem disse foi Jesus, mas os teólogos atuais, futuristas, que diz que isso aqui, né, eles dizem que isto aqui ainda vai acontecer, né, já desmentindo, eles desmentem a Cristo, que ainda, Jesus disse que iria acontecer nos seus dias, naquela geração, nos seus contemporâneos. Jesus fala isto, afirma isto, a Bíblia diz isso, mas os teólogos desconsideram a palavra, a autoridade de Cristo, dizendo que ainda vai acontecer o primeiro erro, e o segundo erro é que haverá outra grande tribulação. Jesus disse, nunca houve e nunca mais haverá. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Então você vai confiar em quem? Nos teólogos futuristas, inventores de doutrinas, de mentiras, ou você vai acreditar no que está escrito, que Jesus falou e Mateus escreveu? Eu me convenci disso. Eu, a partir, comecei a ler com o entendimento, de acordo com o que a Bíblia diz, o próprio texto diz, eu passei a descrer na escatologia religiosa, tanto evangélica, tanto testemunha de Jeová, como adventista do sétimo dia. Então, essas escatologias, esses ensinamentos, só servem para vender livros e nada mais. Então, nunca houve e nunca mais haverá. Quem disse foi Jesus. Então, o termo grego, no grego, está desta forma. O grego está escrito assim, desta forma, para a gente tirar todas as dúvidas que restar, ou se porventura vier a existir. Então, o termo grego diz, estaigar, tot, telipsis, tribulação, megale, grande, oia, gogenen, ap, arche, cosmu, ou seja, porque haverá, certo, grande tribulação, como está, do jeito que está aqui, nesta época, haverá grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo. E nunca mais haverá, disse o Mestre Jesus. Ok? Então, telipsis, megale. Ou seja, grande tribulação. Mateus 24, 21, que nós lemos aqui, essa grande tribulação, esta especulação, agora nós vamos entrar nos pormenores, esta grande tribulação, ela foi indagada pelos discípulos. Por quê? Porque eles estavam vivenciando, os discípulos estavam vivendo já, na época deles, o final daquela era, o final daquele aion, certo? Então, tudo começa no versículo 1 e o versículo 3, quando diz, presta atenção aqui. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. 2. Ele, entretanto, lhes observou. Estais vendo todas estas coisas? Apontando para o templo. Com toda a certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Jesus falando para os seus discípulos. Jesus não está... Irmão, só um momentinho. Presta atenção. Como eu fui enganado na escolinha dominical. Como eu fui seduzido, levado ao erro escatológico, a pensar errado, quando eu frequentava uma escolinha dominical. Por quê, pastor Van?
Porque eles diziam, seduziam, enganavam, ludibriavam e diziam que Jesus estava falando conosco. Dizia que Jesus estava falando, olha, Jesus está falando com você, né? Esta grande tribulação que vai acontecer. E eu dizia, mas rapaz, Jesus olhou para o templo e eu nem imaginava de que nos dias de hoje não existe este templo de Jerusalém, que este templo aqui, ele foi o divisor de águas da antiga e da nova. E foi o término, né, da antiga aliança, a lei de Moisés, ok? Do pacto. Ali acabou tudo quando o templo caiu. Você vai ver isso aqui. E eu imaginava que Jesus iria voltar para derrubar o templo. Nem isso me despertava, né? A tensão era tão grande, né? O linguajar era tão bonito, escatológico, que eu ficava viajando, né, nos enganos da escatologia religiosa. Mas quando você desperta e vai dizer, cadê o templo de Jerusalém? Foi destruído em 70. Se o templo foi destruído, algo aconteceu na história judaica. Algo aconteceu no mundo judaico. Algo aconteceu naquela era, naquele aion. Aion é uma era. Depois eu vou falar detalhadamente sobre isto. Então, entretanto, para você só ter uma ideia, que as coisas, quando você lê, né, sem o conteúdo religioso, aí você aprende. Mas quando você já lê na pressão religiosa, Jesus vai voltar, estamos no princípio das dores, a grande tribulação vai estourar, aí, meu irmão, você não vai entender. Você tem que se esvaziar de todo lixo, de todo programa religioso. Tem que se esvaziar dele para poder você entender, né, que isto aqui é um fator histórico. Ficou marcado na história, tanto na história da Bíblia, como na história dos homens. Ele, entretanto, lhes observou, estáis vendo todas estas coisas? Acompanha aqui. Com toda a certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Agora o 3, presta atenção no 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos, Jesus está falando para os seus discípulos, e não para nós, e não para você, doutor. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Veja como está bem traduzido isto aqui. Final dos tempos, final da era. Então não é final do mundo. Eu aprendi também, talvez você também aprendeu, você que tem mais de 10 anos, 15 anos, até os dias de hoje, é ensinado nos banquinhos da escolinha dominical, de que o mundo vai se acabar, né? Então, se eu colocar nesta tradução aqui, olha só, aqui diz final do mundo, aqui no finalzinho, aqui ó, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pronto. Eu fui ensinado na escolinha dominical de que haveria um fim das pessoas, a fim do cosmo, de que a terra iria se acabar, iria pegar fogo, de que a lua ia bater em outra estrela, iam cair na terra, de que Marte ia se encontrar com a terra, com a lua, e aquela coisa toda ia se acabar tudo, ia pegar fogo, as pessoas iriam morrer, né? E aí vinham coisas, os extraterrestres iriam invadir a terra e acabar com tudo. Isto eu fui ensinado na escolinha dominical, e isso tudo era invenção, criação de doutores,
né? Eram escatologia para preencher as páginas dos livros dele para ele poder vender. Senão, não vende. Se não for desta forma, não vende livros. Se não fizer um espanto, se não fizer um pavor, não vai vender seus livros, doutores. Então, olha só, e haverá da tua vinda, aqui no finalzinho, e do fim do mundo, pronto. Isso mesmo, olha, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar. Agora, olha uma tradução honesta, esta aqui. Eu uso também a Fiel, né? A Almeida Corrigida Fiel. Agora, olha para cá, de mundo aqui, olha a tradução mais fiel, né, ao texto. Que diz aqui, ó, olha só, aqui no finalzinho, ó, dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então, aqui mudou ou não mudou? Entendeu? Final dos tempos? Então, final dos tempos, pastor, é um tempo. Final de um período, de uma era, de um tempo, ok? Muito bem. Então, aqui, mundo, na sua tradução, quando tem final do mundo, você coloca lá embaixo, final da era, final dos tempos, ok? Ou final das eras, dá no mesmo também. Então, os discípulos, estavam vivenciando os seus últimos dias da era mosaica, do mundo mosaico. É isto, aquele mundo acabou. O mundo mosaico de leis iria se acabar. Amém? Então, é isto que o texto está dizendo. Então, tudo começa aqui. E que sinal da tua vinda e da consumação ou do final dos tempos. Agora, o que este sinal aqui, no finalzinho aqui, ó, será o sinal. O que este sinal significava para os judeus? Então, a pergunta não foi por acaso, nem foi uma pergunta idiota e imbecil, não, ou de burros, não. Foi uma pergunta porque eles já estavam esperando. Os discípulos, os judeus, nos tempos de Cristo, já estavam esperando este final de tempo. O mundo judaico já estava prestes a acabar. Lembre-se, mundo judaico, a era judaica, tempo dos judeus, estava prestes a acabar. Então, e eles perguntaram qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Então, este sinal significava muito, né? E iria tirar toda incerteza, toda dúvida, e iria trazer para os judeus uma convicção, uma certeza, né, de que eles iriam passar, para que eles pudessem se preparar para o grande acontecimento. Então, os discípulos, ao fazerem estas duas interrogações, o sinal da tua vinda e do fim do mundo ou do fim da era Aion, doutor sabe disso, né, doutor? Que não é fim das pessoas, mas é o fim daquela era, daquele Aion, daquele período mosaico que estava já se acabando. Amém, doutor? O senhor concorda, doutor? Obrigado. Então, os discípulos, ao fazerem estas duas interrogações, associaram em suas mentes, os discípulos associaram em suas mentes a iminente queda de Jerusalém com o templo e a vinda de Jesus. Isto marcaria o fim da presente era deles, dos discípulos, do presente mundo deles, dos discípulos, ok? Então, quando eu falar os discípulos, eu estou falando para 70
Quando eu falo os discípulos, a era deles, eu estou falando a era que durou, a era dos discípulos que durou até 70, que findou em 70, que acabou em 70, ok? O mundo judaico, né, acabou em 70. Então, aquilo ali, certo? Eles, ao fazerem a pergunta a Jesus, certo? Associaram em suas mentes a iminente queda de Jerusalém com o templo, a queda do templo em Jerusalém e a vinda de Jesus, e isso marcaria o fim da presente era. A queda de Jerusalém, presta bem atenção nesse início aqui que é muito importante. A queda de Jerusalém se passaria o juízo sobre o velho Israel, certo? Este não seria Israel, com a queda de Jerusalém, Israel não seria mais o povo de Deus de modo exclusivo, porque a era judaica, né, a lei que foi dada a Israel exclusivamente aos judeus, a lei foi dada, a lei de Moisés, então eles iriam agora perder, ou seja, iriam passar de uma era para outra, e nesta passagem que estava prestes, que ocorreu em 70, nesta passagem, eles, os judeus, já não seriam mais uma nação exclusiva de Deus, um povo exclusivo de Deus. Por quê? Porque Deus agora iria juntar, buscar de outras nações, gentios, povos de outras nações. Isso aí com os judeus, eles eram muito fanáticos, né? Por sua cultura, por sua religião, pelo templo. O templo para os judeus era a coisa mais valiosa e preciosa para eles, o templo de Jerusalém. Jesus profetizou esta queda do templo. Na parousia, o que é parousia, pastor? É a vinda de Jesus. Foi a vinda de Jesus em 70. Então, quando você escutar a parousia numa pregação, né, quando você estiver na escolinha dominical, eu creio que você, né, com estas libertações da Escritura, né, estas verdades expressas pelos pregadores da escatologia consumada, talvez você não vá durar muito tempo, né, permanecendo, né, sendo enrolado, né, com uma falsa esperança no futuro. Na parousia, que foi a segunda vinda de Jesus, o Filho do Homem, né, voltaria para julgar os vivos e os mortos e estabelecer definitivamente o seu reino eterno. Então a parousia de Jesus foi isso, a vinda de Jesus foi isso. Jesus julgou os vivos e os mortos e estabeleceu o seu reino eterno. Acabou aquela era mosaica no ano 70 com a queda de Jerusalém, e ali foi estabelecido novo céu, nova terra, onde habita a justiça, que é o governo de Cristo, eternamente, e retirou as almas que estavam presas no Hades, que é o mundo dos mortos, levou para o seio de Abraão, que as regiões celestiais, e agora todo aquele que morre imediatamente recebe um corpo glorioso, incorruptível, imortal, e habita para sempre no reino, na presença eterna de Cristo Jesus. Amém? Então, na parousia, o Filho do Homem voltaria para julgar os vivos e os mortos. Isto aconteceu em 70. A pergunta clássica que eu deixo para você e eu vou responder. O que seria este sinal? O que seria este sinal aqui? Aqui, ó, lá no finalzinho, dize-nos, finalzinho aqui, dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos.
Eu não sei se você prestou atenção na primeira leitura, você não presta atenção, porque a gente está tão dogmatizado com a religião, que você, quando lê, já pensa no que o pastor disse, já pensa no que você leu no livro. Não, esqueça isso. Se esvazie da religião. Respira fundo, o Espírito de Cristo vai te trazer luz. Ele vai te dar entendimento. Presta atenção no finalzinho aqui, ó, quando ele diz: dize-nos, né, quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ok? Então ele diz: telipsis megale, tribulação grande, ou grande tribulação. Mas que para isto acontecesse, eles pediram um sinal, né? O sinal. Qual o sinal? Então a pergunta que eu fiz para este texto foi: que seria este sinal então? Qual seria este sinal? Este sinal, preste atenção, este sinal identificaria. É porque, irmãos, o assunto ele é tão bom, mas ele é extenso. Então a gente tem que, né, fazer vários vídeos sobre este assunto para trazer o entendimento. Porque se eu falar assim, Jesus veio em 70, pronto. Quem é que vai entender? Vamos para a prova. Vamos provar biblicamente. Vamos provar historicamente que ele veio em 70. Consumou tudo em 70. Acabou com o templo de Jerusalém, que era o divisor de águas, e a gente continua a nossa vida aqui na terra, certo? O mundo ímpio não se acabou em 70 não, continuou. O Apocalipse não acabou o mundo não. Você vai ver que o mundo continua no Apocalipse. O mundo da impiedade que não entrará, né, em Jerusalém. Ficarão de fora os ímpios, os feiticeiros, né, os cães, os assassinos, os mentirosos, todo aquele que pratica a mentira, ficarão de fora. De fora da onde? Da Nova Jerusalém. Por que eles não entram? Porque a Nova Jerusalém, o reino de Cristo, é espiritual e eles têm um corpo carnal, pecaminoso. E quem tem um corpo físico, carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Volta para cá, volta para cá. É o assunto. É gostoso a escatologia consumada. Vamos para cá. Então, o que seria este sinal? Então, este sinal diz-nos qual será o sinal da tua vinda e da consumação, ou final dos tempos. Qual seria este sinal? Então, este sinal identificaria um novo mundo, a nova era e a segunda vinda de Jesus. Então, no meu entendimento, eu já consegui perceber, eu já fiz uma pergunta aqui: qual seria o sinal? Já vou adiantar para você. Então, aqui não diz, o texto não diz, eles não perguntaram quais seriam os sinais, no plural. Mas o sinal aqui está no singular. Espera aí, tenha calma, vamos lá. Então, qual seria este sinal? Este sinal identificaria, que eles perguntaram aqui para os judeus, este sinal para os judeus identificaria um novo mundo, uma nova era e a segunda vinda de Jesus. Este sinal, não os sinais, mas o sinal identificaria que eles já estariam no novo mundo, numa nova era, numa nova dispensação, e este sinal também identificaria, assim que acontecesse este sinal, aconteceria duas coisas: eles estariam no novo mundo e Jesus tinha voltado. Eu vou provar isto para você, calma. Detalhe. A destruição do templo de Jerusalém, olha só, a destruição do templo de Jerusalém significava para os judeus o fim do mundo. Isto aqui é importante você saber isto. É de grande valia o que eu estou passando para você. Ah, mas se tivesse aqui um pastor de nome renomado, eita glória, mistério, é verdade, é Deus purinho. Mas é pastor Van,
o irmão Van, daqui da Paraíba, né? Um paraibano. Tem valor para você, doutor, mas para os escolhidos de Cristo, os eleitos predestinados, aqueles que nasceram para ser salvo, aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida, para esses tem valor sim. Por quê? Porque eles aprendem, eles crescem, né? Deus dá o crer a ele, e Deus, o próprio Espírito Santo, é quem traz eles, que confirma eles para os pregadores da graça, e diz assim, é aqui, olha aqui a verdade onde está. Porque nós não dependemos de reunir pessoas para pedir dízimo, não, aí é que faz toda a diferença. Então, preste atenção aqui a você do canal, 251 inscritos no canal, até agora, mas vamos chegar aos 300 para a glória de Deus. Então, o detalhe desta passagem aqui é isso aqui, ó. A destruição do templo de Jerusalém significava para os judeus o fim do mundo. Então, a destruição, quando caiu, os judeus ligaram às profecias da antiga aliança que o mundo deles acabou. Ok? Então, o fim do mundo, eles já esperavam este fim. Os discípulos, os judeus do tempo de Cristo, do tempo de Paulo, de Pedro, de João, já estavam na grande expectativa do fim do mundo. Eles já estavam esperando o fim do mundo. Prove isso, pastor Van. Isaías 13, 9. Vamos lá para Isaías, capítulo 13, versículo 9. Olha como eles esperavam já o fim do mundo. Eis, portanto, que está perto o dia de Jeová, a grande tribulação, a vinda de Cristo e o fim do mundo para eles, para os discípulos, para os judeus da época de Pedro, de Paulo e de João, não para nós, para eles no ano 70. Eis, portanto, que está perto o dia de Iavé, dia cruel, de ira e grande furor para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecadores. Então, dia cruel, dia de ira e dia de furor para devastar. Os judeus estavam esperando este dia chegar e Jesus disse, Jesus deu o sinal do fim do mundo deles lá. Outra aqui é Joel 2. Vamos aqui para Joel. Deixa eu achar aqui, Joel, capítulo 2, versículo de número 28 ao 32. 28, que diz, então, depois desses eventos, derramarei do meu Ruach, Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, e jovens ganharão visões. Isto são profecias da antiga aliança, do antigo pacto, não para nós, mas para eles. Profecias de judeu para judeu, de uma nação chamada Israel para os seus filhos israelitas, os judeus. Todas estas profecias foram para eles e se cumpriram no dia de Cristo, de Pedro, de Paulo, de João e no ano, e todas as profecias, a última profecia ela teve um término em 70, que foi a vinda do Filho do Homem e a queda de Jerusalém. Então, versículo 29, ele diz, inclusive sobre os seus escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito sobre aqueles dias. Aí ele diz, olha o 30, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça, nuvens, juízo. O sol, aqui ó, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Até o 32, aqui ó. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a sua promessa, com a promessa do Eterno, no Monte Sião, em que Jerusalém haverá, no Monte Sião, e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes.
para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar, ok? Então, aqui também fala da promessa da grande tribulação, do que iria acontecer com os judeus no ano 70. Essas profecias estão, essas daqui, e derramarei do meu espírito, antecedendo, Atos capítulo 2 aconteceu, e foi acontecendo até chegar o grande dia da vinda, da visitação divina, ou seja, da vinda do Filho do Homem em 70, para trazer juízo aos judeus, a Israel. Sofonia, olha o que diz Sofonia, capítulo 1, do 14 ao 18, Sofonia do 1, 14 ao 18, que diz: eis que o grande dia de Yahvé, olha as profecias que se cumpriam em 70, eis que o grande dia de Yahvé, o Senhor, breve virá, está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouve com atenção, o dia de Yahvé será muito amargo, até os homens mais poderosos da terra temerão e clamarão. O 15, porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, a grande tribulação que ocorreu em 70, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens, e olha nuvens, eis que ele vem com as nuvens, com poder, olha as nuvens, juízo, dias de nuvens e trevas, ou seja, juízo e sofrimento e angústia, ok? 16, dia em que o chofar, trombeta, irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. 17, então afligirei sobremaneira a humanidade, e os homens vaguearão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e suas entranhas como esterco. 18, e naquele dia nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-lo da ira de Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. Aqui é o oicomênio, o mundo, ai pastor, o mundo inteiro. Não, já aconteceu o oicomênio. O senhor vai ver lá no Apocalipse, né, que a gente vê capítulo 3 e o versículo 10, que quando ele fala o mundo ali, o mundo inteiro ali é oicomênio. Era um mundo dominado, um mundo, territórios onde Roma dominava. Isso aqui não me assusta em nada, isso aqui. Assusta os teólogos aí, que assustam os seus seguidores. Então, veja que eles estavam esperando, né? Os judeus do tempo de Cristo, de Pedro, de Paulo e João, já estavam esperando isto acontecer. Por isso que eles perguntaram: qual será o sinal da tua vinda, juízo e do fim do mundo? Agora, Lucas capítulo 21, olha só, Lucas capítulo 21, versículo 36, que diz: vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos, que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Então, Jesus diz para eles, preste atenção na leitura, né? Porque na escolinha dominical é dito assim: vigie, Jesus está voltando. Mas Jesus, quando diz vigiar, estava dizendo a eles, não a nós, para a geração dele, para o público dele, para o alvo dele, ok? Para as pessoas que estavam ali na sua frente, ao seu redor. Vigiai eles, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos, ok? Aí nós voltamos lá para Mateus 24, versículo 21, que diz: portanto, haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá, ok? Então, a era presente para os judeus era regida pela lei. Você vai ver isto aqui. Então, então a pergunta é: que sinal foi? Qual foi o sinal que Jesus fez? O sinal que aconteceu,
que ocorreu, que eles disseram: o mundo judaico, a nossa era acabou. E Jesus e o divino Yahvé veio julgar, fazer juízo ao nosso povo. Então, qual foi o sinal? Okay? Então, quando você lê isso aqui, né, Mateus 24, versículo 3, que diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e que sinal da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, o sinal, artigo definido, masculino, singular, o sinal, né? O sinal identificaria para os judeus duas coisas. O sinal ia representar, ia identificar, ia caracterizar duas coisas: a vinda do Filho do Homem e o fim daquela era judaica, o fim do mundo, o fim daquele aion judaico. Então, o sinal iria identificar essas duas coisas. Próximo vídeo, próximo estudo, eu vou esmiuçar melhor sobre Mateus 24, versículo 3, versículo 21, e sobre o sinal. O que foi este sinal? O que representou este sinal? O que é que este sinal fez na história dos judeus? Amém? Compartilha, aperta aí o sininho, se inscreva no canal, dá uma força aí, teu irmão. Vamos chegar aos 300 inscritos. Se inscreva, manda, pode compartilhar à vontade. E próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre o sinal. É muito importante, será muito importante para crescermos cada vez mais no conhecimento. Jesus já veio, princípio de dores, a grande tribulação ocorreu no ano 68 até o ano 72. E a máxima da grande tribulação e a identificação e aquilo que identificou a vinda do Filho do Homem foi a queda do templo. Vou falar isso no próximo vídeo. Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Ajuda o pastor Van aí em nome de Jesus.